Vamos orar. Senhor, apresentamos esse momento na Tua presença e nós oramos para que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor no dia a dia da vida, precisamos do Senhor quando estamos juntos, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Pedimos a bênção do Senhor e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. A sede por Jesus e a presença de Deus. O Senhor Jesus é muito fundamental se é que nós queremos ter a presença de Deus conosco. Salmo 22, verso 3, podemos ler? Acho que vai ser projetado ali, você pode ler na tela também. Tem versão que fala: o Senhor habita no meio do louvor do seu povo. O Senhor permanece no louvor do seu povo, no meio do louvor do seu povo. O Deus está entronizado. O trono do Senhor está ali, no meio do povo de Deus. É a mesma coisa que dizer que a sua presença permanece no meio do louvor do povo de Deus. Mas isso não acontece sempre. Era para acontecer sempre, mas não acontece sempre. Porque Deus não é obrigatório. Não é obrigado a servir a Deus. O Senhor sempre nos convida: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pregava dizendo: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. O Senhor faz um convite, e geralmente Ele faz um convite, mas primeiro Ele toca, primeiro Ele abençoa, primeiro Ele se revela, aí Ele faz um convite. A pessoa aceita o convite. Deus não é obrigatório. As pessoas podem até conhecer Deus e não andar com Deus. Israel conheceu Deus, não andou com Deus. Deus falou para Moisés: faça o tabernáculo dessa maneira e dessa maneira. E coloque ali o Santo dos Santos. A minha presença vai estar no Santo dos Santos. Eu habitarei no meio do povo. A minha glória estará ali, e eu habitarei no meio do povo. Com certas limitações. A presença de Deus estava no Santo dos Santos. Aquela presença não transbordava de maneira muito intensa, senão todo mundo cai morto. A gente não aguenta a manifestação do poder da glória de Deus em grande intensidade. Mas nos dias de Davi e Samuel, a glória de Deus saiu do tabernáculo, saiu do Santo dos Santos, por causa dos pecados dos filhos do sacerdote Eli. Os filisteus vieram, destruíram o tabernáculo, levaram a arca embora. Depois a arca voltou, o rei Davi fez um novo tabernáculo, um tabernáculo só para a arca, com períodos de oração, de adoração. Essa é uma longa história. E o tabernáculo de Moisés continuou funcionando, mas a arca estava agora no tabernáculo de Davi, até que o templo foi construído. Nos dias de Daniel e Jeremias, a glória do Senhor, de Jeremias e Ezequiel, a glória do Senhor havia saído também do templo. Jeremias profetizou no capítulo 7 que o templo cairia, e quando os babilônios destruíram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o reino de Judá, agora misturado com todas as tribos. É uma longa história como é que haviam misturado, mas haviam misturado. Levaram o reino de Judá para a Babilônia durante 70 anos. Você vê que a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, mas às vezes não habita, porque Ele não é obrigatório. Muitas vezes Israel preferiu servir os Baalins. Então Deus não é obrigatório, mas Ele também não é obrigado. Também não é obrigado a manifestar a presença dEle ou manter a presença dEle se as pessoas não querem Ele. Mas se nós quisermos a presença de Deus, Jesus é fundamental, Jesus é essencial. Jesus é a porta para a Trindade. A palavra de Deus revela que quando não havia nada, absolutamente nada, quando Deus não havia criado nada, havia o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas elas são inseparáveis, elas são indivisíveis. Nesta única natureza divina, nessa única essência divina,
Se pudéssemos cortar, é só para você entender, não podemos cortar, mas se pudéssemos cortar a essência divina, não daria para cortar, essa aqui é Jesus, esse aqui é o Pai, esse pedaço que sobrou é o Espírito Santo. Não funciona assim. Na essência divina tem 3 pessoas distintas, totalmente inseparáveis, indivisíveis, e um habita no outro. O Pai está sempre no Filho, no Espírito e vice-versa. É assim que funciona a Trindade. Mas para nós conhecermos o Trino Deus, Criador dos céus e da terra, a porta é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós recebemos Jesus, automaticamente com Jesus vem o Pai e vem o Espírito Santo, e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Só que eles não funcionam de maneira independente. Ainda que Jesus tenha se humilhado no tempo e no espaço e se tornado homem, ele estava sempre no Pai, o Pai sempre nele, o Espírito Santo também. Na hora de iniciar o ministério messiânico, o Espírito, então, vem aquele poder e unção do Espírito na forma de pomba. Ele já tinha o Espírito Santo, mas agora ele foi empoderado, ele foi ungido para ser o Messias prometido das Escrituras. Não só um está no outro, mas eles têm unidade, uma unidade que a gente não consegue entender, porque nós não vivemos essa unidade de forma alguma, de tal maneira que Jesus falou: eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. De tal maneira que o ensino dele, ele disse, é o ensino do Pai. As minhas obras eram obra do Pai, era obra dele. Mas quando ele operava junto com o Pai, porque ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazendo, na plenitude do Espírito Santo. Então as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, a Trindade está toda envolvida o tempo todo, assim como a Trindade está envolvida na criação, assim como a Trindade está envolvida em nós. E nós poderíamos ter um pouco mais da presença de Deus. Quanto mais nós entendermos Jesus, mais nós poderemos experimentar Deus e andar com Deus. E a Trindade também está conosco. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Jesus disse: se alguém me ama, ele está falando dele mesmo. Se alguém o ama, meu Pai o amará. Ele está falando agora do Pai. Aí continuou: viremos para ele. O contexto é Jesus, o Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Onde está o Pai? Onde está o Filho? Está aqui dentro de nós, de uma maneira muito branda, pela pessoa do Espírito Santo. Aonde está Jesus nesse momento? Ele está aqui, pela pessoa do Espírito Santo, de maneira muito branda. Ele disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele também disse: eu estarei sempre convosco. E quando nós lemos Apocalipse, ele está passando no meio das 7 igrejas, que podemos dizer que são simbólicas de toda a igreja de Jesus ao longo da história. Ele sabe onde o seu povo está, ele está com o seu povo, ele passeia no meio do seu povo. E se nós quisermos a presença de Deus, Jesus é essencial, ele é fundamental, ele é a porta da Trindade. Quando nós recebemos Jesus, já estamos recebendo o Pai, já estamos recebendo o Espírito. Quando nós recebemos Jesus, estamos recebendo perdão de pecados, estamos recebendo vida eterna. Quando nós recebemos Jesus, estamos recebendo aquele que batiza com fogo. João Batista disse: eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com fogo, e esse é o Senhor Jesus. Tudo que Deus tem para nós está conectado com a pessoa e com a obra de Jesus. Nós veremos uma breve definição de Jesus, como escrita pelo apóstolo João. As últimas palavras do Novo Testamento são difíceis. É um livro de Apocalipse, pois tem muitas figuras de linguagem e muitos simbolismos. Porém, dá para mais ou menos entender, quando você consegue, com a ajuda de um professor, perceber que no fim dos sete selos vem a tribulação, depois você tem as 7 trombetas, vem a tribulação, depois você tem as 7 taças da ira do Cordeiro, possivelmente caindo ali na grande tribulação, e aí vem a plenitude do reino de Deus.
Fica mais fácil de entender ainda quando você percebe as inúmeras menções de Jesus e ao Cordeiro. Fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender quando você sabe que o número 7 é simbólico de perfeição e de plenitude. O Apocalipse é cheio de 7. É 7 lâmpadas, é 7 igrejas, são 7 anjos, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças da ira do Cordeiro e outros 7 Espíritos de Deus, mas na verdade está falando de plenitude. 7 igrejas refere-se a plenitude de igreja de Jesus ao longo da história. Os 7 Espíritos é o Espírito Santo de Deus, e por aí vai, fica um pouco mais fácil de entender. Mas nós estamos aqui para estudar Apocalipse. Eu nem conseguiria ensinar o livro tão bem assim, mas nós estamos aqui para perceber uma breve definição de Jesus, porque o livro de Apocalipse é um recado de Jesus para o seu povo, um recado de Jesus para a sua igreja. Ali João viu Jesus em glória, e nem se aguentou, caiu no chão. Tinha andado 3 anos com Jesus, não caía no chão, mas quando viu Jesus em glória, não aguentou, foi para o chão, e ele disse, como se eu estivesse morto. Tamanho impacto da presença do Senhor Jesus em glória, e ainda posso garantir para você que ele ainda regulou a intensidade dessa glória, porque nós não aguentamos Deus na plenitude de sua glória. Ele tenta descrever Jesus ali com uma série de figuras de linguagem. Por mais que você imagina, você não consegue realmente saber como ele é em glória. Mas aí ele fez uma breve definição. Apocalipse 1, verso 5. Nós estamos vendo essa definição, lembra, porque Jesus é essencial e fundamental para termos a presença de Deus em nós. Apocalipse 1, verso 5, referindo-se que ele escrevia da parte de João, e o verso 5, eu escrevo da parte de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. Não tem ninguém na história mais santo do que Jesus. Não tem ninguém na história mais obediente do que Jesus. Não tem na história ninguém mais conectado com o Pai e com o Espírito Santo como Jesus. Não tem ninguém que foi obediente até a morte, morte de cruz, para que houvesse redenção para nós e para o mundo como Jesus. Não tem ninguém que cumpriu mais as Escrituras como previsto e preanunciado do que Jesus. Ele é a fiel testemunha. O verso também diz, definindo Jesus, que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou, é o primeiro que, sendo Deus, tornou-se homem. Ele é Deus homem, homem Deus, que tendo morrido, ressuscitou dos mortos e tem um corpo celestial, espiritual, incorruptível, em poder e glória. Ele é o primeiro. A palavra de Deus diz que nós teremos 2 corpos na nossa existência. O primeiro corpo é esse aqui, nós recebemos de Adão e Eva. Ele está num estado de maldição. Em Cristo nós somos benditos. Em Cristo, pelas suas pisaduras, fomos curados. Esse corpo fica doente, nós podemos receber cura física. Ainda assim, ele continua no estado de maldição. Ele tem dores aqui, ele tem problemas na velhice. Um ou outro fica mais surdo na velhice, outros ficam cegos, não conseguem andar, e chega a hora de morrer, é doloroso na maior parte das vezes. O fim desse corpo, por pior que seja, para o nosso bem, é ir para o cemitério. Eu sei que esse assunto é desagradável, mas eu preciso falar bem claro. O apóstolo Paulo escreveu que carne e sangue não herdam o reino de Deus. O reino de Deus, nós nunca experimentaremos Deus na plenitude de sua glória com este corpo. Este corpo está fadado a ir para o cemitério, ele está no estado de fraqueza, ele vai enfraquecendo, ele vai até morrer e se corromper completamente na terra. Por incrível que pareça, inclusive isso é necessário
no momento certo, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós estaremos no paraíso até a 7ª trombeta tocar. Quando a 7ª trombeta tocar, e nós cremos, é outro assunto, tem muitos detalhes, possivelmente estamos nos dias que a 7ª trombeta vai tocar, estamos próximos das décadas, ou da década que a 7ª trombeta vai tocar. Quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, recebendo do segundo Adão, que é Jesus, um corpo celestial, espiritual, igualzinho ao dele. Tudo isso que eu estou falando está baseado em 1 Coríntios 15, quando Paulo responde a pergunta: e sobre então a ressurreição dos mortos? Ele passa a falar isso que eu estou dizendo, o capítulo é longuíssimo, eu estou falando da parte de 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo são ressurretos, recebendo este corpo na hora. Milhões e milhões de salvos, na hora vão receber esse corpo. E os que estiverem na terra, num piscar de olhos, menos que um segundo, já subirão para as regiões celestiais, encontrarão Jesus, recebendo também o corpo definitivo no que nós teremos. A palavra do Senhor deixa bem claro: nós nos tornaremos seres celestiais, com corpo incorruptível, em poder e em glória, para toda a eternidade com Deus. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele venceu o pecado, o diabo e a morte. Ele é o primeiro a receber este corpo, e porque nós estamos nele, redimidos pelo sangue dele, todos nós receberemos esse corpo quando a 7ª trombeta tocar. Abraão está lá salvo no paraíso, Davi está salvo no paraíso, lá está todos os profetas salvos, todos os apóstolos. Nós receberemos o corpo quando a 7ª trombeta tocar, todos os salvos de uma vez, e depois em seguida os que estiverem na terra são arrebatados, mas vai ser fração de segundos, todos nós encontraremos com o Cordeiro, agora já com o corpo que consegue aguentar a sua presença em poder e glória. Ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1:5, é o soberano dos reis da terra. Domingo que vem vai ter eleição. Talvez alguém ganhe no primeiro turno, talvez alguém ganhe no segundo turno, alguém vai ganhar. No primeiro turno ou no segundo turno, alguém vai ganhar. O lado perdedor vai ter certeza que o Brasil vai piorar muito. E possivelmente, naquela perspectiva do lado perdedor, o Brasil deve piorar muito. Que não vai mudar que Jesus continua soberano sobre os reis da terra. Não vai mudar que Deus vai cumprir os seus propósitos. Por mais que esse Brasil piore numa opção ou noutra opção, ou piore mais ou piore menos, não interessa. Lá no Império Romano, o Império Romano era horrível, era terrível, os ditadores eram sanguinários, não tinha justiça direito, tinha muita corrupção, tinha muita morte, tinha muita matança, tinha luta de gladiadores, que o final da luta um tinha que matar o outro e tinha que matar o outro, porque se não matasse, essa é a regra do jogo, ele seria morto. Então os gladiadores lutavam até um matar o outro, esse era o prazer, é isso que existia lá no Império Romano. Mas o Espírito Santo derramou sobre a igreja durante os dias do Império Romano, e milhares de pessoas foram salvas, até impactar o próprio Império Romano. Quando no 4º século, para o bem e para o mal, o imperador Constantino declarou-se cristão. Por tudo que sabemos pelos escritos de Eusébio, o imperador converteu. É a maior polêmica histórica se ele tinha convertido, não tinha convertido, mas nos escritos oficiais de Eusébio, que é o historiador da época, muito crente, Eusébio descreveu que o imperador era crente mesmo, e tem gente que duvida até hoje se Constantino se converteu ou não, mas o fato é que com todo aquele lado horroroso do império, o evangelho foi impactando, até que num determinado momento
se tornou a religião oficial do império, impactou bastante. A partir daí começou a piorar, é uma longa história, a história da igreja, porque a partir daí começou a piorar uma outra coisa. Mas o fato é que não importa quão ruim estejam os dias, Jesus continua soberano sobre os reis da terra. E o verso continua dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Verso 6: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram ou o crucificaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Todas as tribos, quer dizer, todos os povos, todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas, porque o evangelho terá chegado em todos os povos, terá havido perseguição em todos os povos. Quando Jesus voltar com a sua igreja glorificada, aí todo mundo lamentar: não é que é verdade? Não é que ele existe? Não é que ele morreu? Não é que ele ressuscitou? Não é que ele não é mais aquele servo sofredor? Não é que ele é vitorioso? Não é que ninguém tem poder contra ele? Ninguém tem poder contra o seu povo? Todo mundo ali com o corpo celestial, voltando para essa terra aqui, para aqueles propósitos que Deus terá para esse período em diante, e os povos da terra maravilhados, assustados, com medo, porque quando ele vier, Apocalipse 19, estará escrito na sua perna: Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ninguém poderá deter Jesus e o seu povo. Se nós quisermos a presença de Deus no dia a dia e no meio do louvor do seu povo, no dia a dia, na nossa vida devocional, de oração, de adoração, e nas reuniões de oração, nas vigílias e nos cultos, Jesus é essencial, ele é fundamental. João, aí ele falou para João: eu sou o alfa, verso 8, eu sou o alfa e o ômega. É um jeito simbólico de dizer: alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. É o jeito de dizer: não tem nada que existe que não tenha tido origem no Trino Deus. Não tem nada que vier de deixar de existir que não tenha sua origem no Trino Deus. João fala disso. João 1:3, criou todas as coisas e sem ele nada se fez, porque o Verbo é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Tudo que foi criado tem origem em Jesus, porque tudo que foi criado tem origem no Trino Deus. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não é porque ele tenha se humilhado no tempo, no espaço, não é porque ele tenha se tornado homem, 100% homem, para sangrar naquela cruz por nós, que ele deixa de ser o alfa, o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é singular, e se nós quisermos a presença de Deus em nossas vidas, nós vamos precisar aprender, ter sede de Jesus, nos achegar a Jesus, e posso falar sem medo de errar. Podemos adorar Jesus, podemos orar a Jesus, como podemos orar ao Espírito, e normalmente Jesus quer que a gente ore ao Pai no nome dEle, mas podemos falar com Ele, podemos falar com o Espírito Santo. Tudo aquilo que é difícil para mim, eu oro ao Espírito Santo. Espírito Santo, o negócio está difícil. O Senhor é o ajudador que foi enviado para estar comigo, para o que der e vier. O Senhor é o Consolador, o Senhor é o Paracletos. O Senhor está aqui comigo para me ajudar. O meu problema aqui é esse. Eu estou precisando perdoar não sei quem, amar não sei quem, fazer não sei o quê. E eu estou precisando da sua ajuda, porque está difícil. O que é pecado eu estou confessando: Senhor Jesus, Pai amado, me purifica no sangue de Cristo. Mas o que eu estou precisando de poder e libertação aqui, Espírito Santo, eu estou contando com o Senhor. Podemos falar com o Espírito Santo quando a gente está precisando daquela ajuda extra de libertação da nossa malignidade interior. Nós devemos orar ao Pai, normalmente falando, mas nós podemos orar a Jesus inúmeras vezes em Apocalipse.
Acabamos de ler: a Ele todo domínio e glória para todo sempre. Inúmeras vezes no livro de Apocalipse, os milhares e milhares de seres celestiais. E mais para o fim do livro, nós estamos lá. Nós já teremos sido arrebatados ou ressurretos, e nós estaremos com essa multidão incontável. Inúmeras vezes a multidão está adorando o Cordeiro. Podemos adorar o Cordeiro, fazer declarações de adoração ao Cordeiro. Ele é o Alfa, o Ômega, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é eterno. O nome dele é Yeshua, significa o eterno salva. Bom, João não aguentou, nenhum de nós aguentaríamos. Verso 17: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Apocalipse 1,17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. É a mesma coisa que falar Alfa e o Ômega. É a mesma coisa que falar: não tem nada, absolutamente nada, que foi criado, que não tem origem em mim, e não tem nada, absolutamente nada, que vier a ter fim, que não terá fim por causa de mim ou por causa do Trino Deus. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós estamos vendo essa breve definição de Jesus, porque Jesus é essencial, ele é fundamental. Se nós quisermos ter a presença de Deus conosco, na vida devocional, no dia a dia da vida, a vida devocional é importante. Ler a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, prestando atenção, quem sabe numa Bíblia de estudo, gastar um tempo de oração, falando naturalmente com Deus, como você conversa com seu amigo, com toda a reverência, porque Deus é Deus, mas não precisa também fazer palavras complicadas. Como você normalmente conversa, você pode conversar com o Senhor, também louvar o Senhor. Esse período é muito importante e Jesus é essencial, fundamental. Nós, como seus discípulos, para que a presença de Deus esteja conosco no dia a dia de nossa vida devocional, e quando nós estivermos juntos em adoração, em cultos, em vigílias, reuniões de oração, o Senhor Jesus é fundamental. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Não literalmente um pão, mas quem o recebe tem vida eterna. Nas palavras do Senhor Jesus, eu sou a água da vida. Ele é a água da vida. Não literalmente água, mas quem o recebe vive eternamente. Ele é a pérola de grande valor, de uma das parábolas do reino de Deus. Pessoa que encontrou, vende tudo, compra, não pode ficar sem ele, não pode viver sem ele, porque ele nos dá perdão e nos dá a vida eterna. Ele é a videira verdadeira, não literalmente uma videira, mas quem está nele tem abundância de vida, e o Pai é o agricultor. Aquilo que não está bom, o Pai vai cortando, vai cortando, vai cortando. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a pedra angular do Salmo 118, 22, não vamos ler. Ele é a pedra angular é aquela que estava no ângulo dessas construções antigas, que eram feitas com pedras de toneladas pesadas. A pedra angular sustentava a coluna, que por sua vez também era uma pedra só, ou pedra sobre pedra, tudo muito pesado. A pedra angular sustentava o edifício. A palavra do Senhor está dizendo que Jesus é fundamental. Sem Ele não tem salvação, não tem perdão, não tem vida eterna, não tem Trino Deus, não tem Espírito Santo. Não somos herdeiros, cordeiros com Cristo Jesus. Sem Ele não tem nada. Com Ele não tem eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sem Jesus não tem eternidade. Sem Jesus não tem perdão de pecados. Sem Jesus não tem Espírito Santo. Quem roga ao Pai é Jesus, e o Pai envia, mas Ele também envia, porque a Trindade funciona assim. Ele até disse: é melhor que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. O Pai envia, Jesus envia, é assim, a Trindade funciona assim. Mas quando nós recebemos Jesus, nós temos Deus, a sua presença, o Espírito Santo, nós temos perdão, nós temos eternidade, nós temos Deus conosco em qualquer situação da vida. Não nos esqueçamos disso. Não esqueça mesmo. Os anos vão passando, a gente vai ficando velho, vai ficando meio feio, meio cego, meio surdo, até a hora que a gente morre. Não esqueça, esse corpo está em estado de maldição, mas quando nós morrermos em Cristo, nós estamos com Deus no paraíso, e quando a 7ª trombeta tocar, nós receberemos o corpo incorruptível em poder e glória, por causa do nosso Senhor Jesus. Ele está conosco em todos os momentos da vida, desde a hora que nós o recebemos, até a velhice, até a partida, e geralmente Ele envia um monte de anjos. Os crentes, quando vai morrer, começa a ver anjo para todo lado. Os anjos estão falando: vem, vem, vem. Estou brincando um pouquinho agora, mas é uma maravilha. Os servos de Deus, na maior parte das vezes, sentem muita paz, e até avisa a família toda: eu estou partindo. Alguns até falam: eu estou vendo os anjos chegaram. Não foi assim com o seu sogro, Rogério? Com o pastor lá, esqueci o nome dele. O pastor falou: estou vendo os anjos, eles vieram me buscar. Que partida mais linda do que isso, irmão? Fica vivendo como se nunca fosse morrer. Nós vamos morrer, mas vamos para a presença de Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Ele é o pão da vida, a água da vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Nas palavras de Pedro, Ele é leite espiritual. Quem o tem, quem se aproxima dele, quem anda com ele, vai crescer como bebê, tomar leitinho, vai crescendo, vai desenvolvendo, até que começa a comer comida também. E assim ele é chamado leite espiritual por Pedro. Nós precisamos ter sede dele, precisamos nos achegar a ele. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom, é bondoso, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 4, achegando-se a ele. Verso 3, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual, é o Senhor Jesus. Verso 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo? Sede por Jesus vai trazer a presença de Deus. Ter sede de Jesus e se achegar a Jesus, mas desejar o Senhor como recém-nascido deseja se alimentar de leite, deseja mamar. Agora com os trigêmeos lá é uma loucura, irmão. Quando dá fome, eles começam a chorar. Não adianta falar português, eles não entendem, eles começam a chorar. A mamadeira está ali esfriando, vai demorar 2, 3 minutos para esfriar. Aí eles não param de chorar. Até aquela mamadeira entrar na boca deles, aí eles param. Mas quando é um, vai, e quando é 2, quando é 3, a gente quase enlouquece nas poucas horas que ficamos com eles. Então,
como recém-nascido, deseje o leite espiritual, é Jesus. Achegue-se a Ele, se é que você já experimentou que Ele é bondoso. Ele é a pedra que vive, Ele está vivo. Ele é chamado pedra porque Ele é a pedra angular, no Salmo 118, verso 22. Mas Ele também é chamado a pedra de tropeço, Isaías 8. Porque quem o recebe, está salvo. Quem o rejeita, tropeçou nele. Tropeçou nele, não tem nada. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode dar vida eterna, só Ele pode batizar com o Espírito Santo, só Ele pode nos curar. Não estou falando só de doença física, também emocional. Ele pode também nos visitar com a alegria do Espírito Santo. Claro que nós vamos usar os profissionais, tomar remédio na hora que tiver que tomar remédio. Nós somos humanos, não tem nenhum problema com isso. Claro que nós vamos no médico, nós vamos fazer exame, nós vamos fazer tratamento. Mas o Senhor pode, com a sua presença, nos curar, pode retirar depressão, tristeza, angústia. Ele é a pedra que vive e nos transformou numa casa espiritual, como se fôssemos uma casa, literalmente falando, mas é figura de linguagem. O Espírito Santo está em nós e Ele nos transforma em sacerdotes, reis, para sacrifícios espirituais. Graças a Deus, não precisa mais matar animais, não precisa mais do tabernáculo, não precisa mais do templo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu. Não precisa mais do altar do sacrifício, não precisa mais do altar que queimava incenso de manhã e à tarde, não precisa mais do Santo dos Santos e nem da arca, não precisa. Tudo isso era simbólico de Jesus. Agora, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nós vamos diretamente ao Deus Pai, falando normalmente, orando normalmente, falando normalmente. Jesus ensinou a orar no nosso quarto. Tu, porém, quando orares, entra no quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Nós vamos direto, sem matar animal nenhum, rolinha nenhuma, não precisa mais nada daquela cerimônia. Era simbólico de Jesus. Agora nós vamos direto na presença de Deus. Leitura da Bíblia é importante. Vai lendo o Novo Testamento, conforme você vai ouvindo o sermão, fica mais fácil. Depois vai para o Velho Testamento. Os profetas são difíceis, principalmente os capítulos apocalípticos de Daniel. Chega a ser quase impossível. Tinha uma besta assim, com um chifre assim, e saía outro chifre assim. Tudo isso é muito simbólico, é parte muito difícil. Refere-se a alianças de governo na época do anticristo. É muito difícil da gente entender essas partes, mas no geral dá para entender muita coisa. Leia a Bíblia, um capítulo por dia, faça oração, tem um período de louvor e adoração, vai cultivando, matar a sede de Deus pelo leite espiritual que é Jesus, pela pedra que vive que é o Senhor Jesus, vai se aproximando do Senhor, de sua palavra, e você vai experimentar a presença de Deus onde quer que você estiver, no meio do louvor do seu povo, quando você estiver sozinho, no meio do louvor do povo, quando nós estivermos na igreja, no meio do louvor do povo, quando estivermos na vigília, na reunião de oração, no meio do louvor do povo, quando nós estivermos na conferência missionária que está se aproximando, no meio do louvor do povo, quando 15 de outubro teremos de novo 12 horas de adoração, intercessão, vem pastores de fora, grupos de oração de fora. Não dá para ficar 12 horas aqui, mas venha de manhã, fica até a hora do almoço, venha à tarde, venha à noite, venha 4, 5 da tarde, fica até às 10. Tenha sede do Senhor, de chegar-se ao Senhor e deixa Deus manifestar a presença dEle por meio do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer 2 orações. Primeira oração, pedindo para o Espírito Santo nos ajudar, porque todos nós, em algum momento da vida, ficou seco. Estava difícil de ler a Bíblia, estava difícil de orar, principalmente quando tem conflitos estressantes na vida, no casamento, com o filho, seja lá o que for, na empresa, com o sócio, fica difícil de orar,
fica difícil de ler a Bíblia e tem momentos complicados. Nessa hora a gente pede ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir manter a nossa leitura bíblica, nossa oração, ouvindo a voz de Deus e sendo ministrados pelo Espírito Santo. A primeira oração é essa. A segunda oração é se alguém estiver nos ouvindo, mesmo pela internet, que ainda não recebeu Jesus, queremos convidar essa pessoa para receber Jesus hoje à noite. Vamos orar a segunda oração, todo mundo junto, também com o pessoal que estiver em casa, falando mais uma vez que nós recebemos Jesus, e aí nós vamos terminar o culto cantando uma música, amém? Só começa a música quando terminar as duas orações, tá bem? Se vocês puderem ficar em pé. Cada um de nós que já conhecemos o Senhor, cada um de nós que já conhecemos o Senhor, você está num daqueles períodos, está difícil de ler a Bíblia, está difícil orar, está difícil de perdoar. Nesse momento, faça a sua oração: Senhor, me ajuda. Talvez eu tenha virado um deserto, aquela luta, aquele conflito, aquele estresse, aquela confusão, tem tirado de mim o desejo de ler a Bíblia e orar. Fiquei um pouco seco. Talvez o problema na empresa, talvez o problema na família. Nós todos temos nossos problemas familiares, nossas dificuldades com membros da nossa própria família. Alguém lá não se dá bem com alguém lá da nossa família. Tudo isso nos estressa bastante. Então, nesse momento, você peça ajuda do Senhor. Se fizer um problema com os filhos, você sabe qual é o problema. Se fizer uns problemas, você sabe quais são os problemas. Faça a sua oração. Pai amado, estamos convidando agora o Teu Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor não é obrigatório. Por isso o Senhor também não é obrigado a estar conosco, mas a palavra do Senhor nos ensina a nos aproximar de Jesus, ter sede de Jesus, a chegarmos ao Senhor, a pedra que vive, aquele que é digno de honra, de glória, e a Ele todo domínio e glória para todos sempre. Nós oramos para termos sede do Senhor, sede da palavra do Senhor, sede da presença do Senhor, que nós leiamos pelo menos um trecho da Bíblia por dia e paremos para orar, paremos para buscar o Senhor, para apresentar nossas situações e passarmos a ter experiências com o Senhor. É muito importante, Senhor, aprendermos a andar com o Senhor e pedimos a Tua bênção, não só na vida individual, mas quando tiver reuniões de oração, quando tiver vigília, quando tiver as 12 horas de adoração e intercessão, que nós tenhamos esse hábito de estar no Senhor, com o Senhor, para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Espírito Santo, dá-nos sede de Deus. Espírito Santo, dá-nos sede da Bíblia. Espírito Santo, dá-nos sede do Senhor. Espírito Santo, nos fortaleça na palavra. Espírito Santo, nos ajude. Senhor Jesus, batiza-nos com fogo, se nós estivermos precisando deste fogo, para recuperar o ânimo, para recuperar a alegria, para recuperar a adoração, para recuperar a devoção. Batiza o Teu povo com fogo, Senhor. Renova as forças se estivermos cansados das lutas, dos estresses, dos problemas familiares, dos problemas na empresa, ou nos problemas do trabalho, na escola, nos relacionamentos. Renova nossas forças, Senhor. Renova a força do Teu povo. Dê alegria, dê sede de Deus, dê sede de Deus. Oramos no poderoso nome de Jesus. Se você estiver nos ouvindo na igreja ou em casa, mas você nunca fez uma oração convidando Jesus. Jesus é fundamental, Ele é essencial. Você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida. Você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração.
Você nunca convidou Jesus para perdoar os seus pecados. Ele morreu por você naquela cruz. E você nunca o convidou para entrar na sua vida, te tocar, te mudar e te transformar. Nesse momento eu convido a você, junto com toda a igreja, nós vamos fazer uma segunda oração, recebendo Jesus. Nós já somos crentes, podemos confirmar que nós queremos Ele. Todo mundo vai orar juntos, e você também ore conosco, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, para que Ele te toque, para que Ele te mude, porque quando a 7ª trombeta tocar, nós queremos que você suba conosco, nós queremos que você receba a vida eterna que só Jesus pode dar. A 7ª trombeta do livro de Apocalipse vai tocar, só tem vida eterna, só recebe corpo espiritual aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Receba Jesus na sua vida, e você pode fazer isto, receber Jesus, repetindo com toda a igreja esta oração: Pai Celestial, eu recebo agora Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, porque Ele morreu naquela cruz por mim, e enche-me do Espírito Santo. A partir deste momento, eu quero desejo de orar, de ler a Bíblia, de frequentar uma igreja, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém.